Bom, qualquer pessoa, né, com um mínimo de empatia torce para que o governo federal e o Congresso Nacional encontrem no orçamento fontes para financiar o Renda Cidadã. Esse novo programa nasceria da fusão entre o auxílio emergencial e o Bolsa Família, contemplaria milhões de novos beneficiados e pagaria um valor médio significativamente maior do que no período pré-pandemia. Os acréscimos a esse assistencialismo estatal, eles são urgentes e são moralmente justificáveis, né? Porque foi o Estado, por meio de decretos arbitrários de governadores e de prefeitos, que impediu milhões de cidadãos saudáveis de trabalharem, né, por tempo muito superior ao necessário para garantir a saúde pública, como determina o artigo 3º da Lei da Pandemia. Então, aqui um breve parênteses sobre a evolução da pandemia no Brasil. Num país em desenvolvimento, né, repleto de aglomerações urbanas, a doutrina radical do fica em casa representou um erro histórico, tanto que mesmo com a redução do isolamento social, o número de contágios e o número de óbitos vem despencando. Então, eu trago aqui ao espectador a média móvel dos últimos 14 dias. 15% de redução no número de casos, 13% de redução no número de mortes. E reparem que no fronte científico nada mudou. Ainda não há tratamento comprovado, ainda não há vacina disponível. A única variável é a imunização coletiva. Então, menos gente é infectada, porque muita gente já contraiu o vírus e desenvolveu defesa imunológica. Mas isso ia acontecer de qualquer jeito. Porque quando se tem um vírus tão infectante, né, e sem a perspectiva iminente de cura, a diferença entre isolar toda a população e isolar apenas os grupos de risco é mínima. Por isso que não se justifica paralisar a economia e empobrecer as pessoas à força. E com exceção de cidades e regiões com a rede hospitalar sucateada ou saturada, o argumento de confinar todas as pessoas para não colapsar o sistema de saúde é falho, porque são justamente os pacientes dos grupos de risco que mais necessitam dos leitos hospitalares. Mas, enfim, governadores e prefeitos seguiram bovinamente o berrante do fica em casa e agora milhões estão sem trabalho e renda, por causa de decisões políticas e judiciais de uma elite que não perdeu um centavo com a pandemia. O IBGE divulgou hoje os números do desemprego em julho, contrastando com essa doce realidade das elites. 13,8%. É um recorde histórico. Então, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD contínua, no trimestre mais crítico da pandemia, foram extintos mais de 7 milhões de postos de trabalho. A esse número alarmante, soma-se outro dado aqui divulgado pelo IBGE, a informalidade, que é a soma dos trabalhadores sem carteira, dos funcionários domésticos não assinados e dos empregadores e dos autônomos sem CNPJ, atingiu 41% da população ocupada em 2019, ou seja, 38 milhões de pessoas. Essas pessoas, os desempregados e os informais, foram os maiores prejudicados pela pandemia. Porque para os trabalhadores em regime CLT, ainda houve a medida provisória 936, que instituiu o benefício emergencial de manutenção do emprego e renda, o tal programa BEM, que viabilizou a suspensão temporária do contrato de trabalho ou a redução de jornada de trabalho, complementando a remuneração do trabalhador com fundos do seguro-desemprego e garantindo a estabilidade temporária a esse empregado após a utilização do benefício. Essa medida simples de iniciativa do Ministério da Economia, editada pela Presidência da República, salvou milhões e milhões de contratos de trabalho, isso entre os contratos individuais e os contratos coletivos. Portanto, sempre respeitando a responsabilidade fiscal, o foco das lideranças políticas tem que estar na população mais vulnerável e nos trabalhadores mais penalizados pela paralisação econômica imposta pelos governadores e prefeitos. Já é uma grande coisa que no projeto de lei orçamentária anual, a PILOA, o governo federal tenha destinado mais de 5 bilhões 370 milhões de reais para o Bolsa Família. Isso é um aumento expressivo, levou aí 18% a verba do programa, que era de 29 bilhões para 34,8 bilhões de reais. Até o começo da semana, a ideia era compor o Renda Cidadã a partir dos recursos destinados ao Bolsa Família, em conjunto com outras duas fontes. Então, primeiro, a rolagem de pagamentos de precatórios, totalizando aí 39 bilhões de reais, e uma parte da contribuição federal ao Fundeb, algo entre 6 e 8 bilhões de reais. Portanto, o Renda Cidadã ele nasceria com uma dotação robusta de mais de 80 bilhões de reais, quase 3 vezes o Bolsa Família. Ainda assim,
isso seria apenas um quarto, apenas 25% dos 322 bilhões de reais previstos para o auxílio emergencial ao longo desse ano aqui de 2020. Mas eu faço uma pergunta aí ao espectador da CNN. Vocês acham que em 2021 as pessoas prejudicadas injustamente pela crise terão apenas 25% das dificuldades que elas tiveram em 2020? Claro que não. Em 2021 ainda haverá milhões de pessoas atrás de empregos que não existem mais e milhões de famílias sem renda.